Olá, graça e paz. Quero falar com você que tem dificuldade para fazer escolhas, que é indeciso, que prefere não se posicionar quando não tem certeza e também não busca pela certeza para se posicionar. Fica mais omisso, acha que a discrição nesse caso é a melhor situação. Eu gostaria de te chamar a meditar num texto incrível e muito conhecido de Mateus 27, onde o povo ali teve que fazer uma escolha. E por que eu gostaria de te chamar a atenção e que você viesse comigo até o final desse vídeo? Porque a vida ela é feita de escolhas. E o nosso amanhã depende do que nós escolhemos hoje. Sempre vai ser assim, isso é uma lei natural da vida, né? E o que é pior, quando você não investe em conhecer as situações para que você possa fazer uma escolha assertiva, outros escolhem para você. Ou você escolhe errado, ou se você fica omisso, outros escolhem para você. É claro que nós estamos às vésperas de uma eleição e esse texto pode nos ajudar a pensar um pouco na importância de nos posicionarmos, de fazermos escolhas, mas eu não queria que isso ficasse linkado só à eleição. Eu creio que é um texto que nós devemos meditar até o fim, porque ele faz diferença na nossa vida em geral. Como eu te falei, o seu amanhã depende do que você escolhe hoje. Vem comigo. Então, no texto de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 12 ou 13 ali, Mateus relata a crucificação, não. Mateus relata ali o momento em que, por ocasião da festa, o governador sempre soltava um preso. E como ele, ali está escrito isso, como ele sabia que Jesus havia sido preso por invejosos, ou seja, não havia culpa em Jesus, ele escolheu Barrabás, que era um preso mesmo, né, que ele realmente era um bandido, e colocou Jesus, porque ele pensou, vão libertar Jesus, né? Jesus não tem, imagina, vou pegar logo Barrabás, que é terrível, né? E colocar Jesus, que eu sei que ele foi preso por conta de traição, né? Ele não tem acusação contra ele. Só que quando ele colocou diante da multidão, ele falou para a multidão, né? Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, o Cristo? Então, ele sabia tudo o que estava acontecendo e ele não se posicionou. Na verdade, ele já deveria ter solto Jesus independente da festa, né? Mas ele quis fazer com que toda aquela tradição ali fosse cumprida. E a multidão gritava Barrabás. Agora, veja bem. Por que eu falo para você que é importante fazermos escolhas? As escolhas vão acontecer de fato, independente de você fazer ou não, algo vai ser escolhido, ou por você erradamente, ou por você acertadamente, ou por outros que vão escolher por você e você vai viver debaixo dessas escolhas. Porque ali Pilatos não escolheu. Deixou que outros escolhessem por ele, apesar dele ter dado uma insinuada. Só que Deus deu um sonho para a esposa de Pilatos e ela foi lá e se posicionou. Falou para ele, não prenda esse homem, não crucifique esse homem, não solte esse homem, porque essa noite eu tive muito sofrimento em sonho, Deus me revelou. Então assim, quando nós não sabemos o que escolher, a gente não deve, né, ouvir a multidão. Pilatos sabia o que escolher, mas perguntou para a multidão. A multidão enraivecida e influenciada pelos politicamente corretos da época, né? Os fariseus, os mestres da lei, escolheram errado, porque nós sabemos que Jesus é o Messias, é o Cristo sem pecado, e Barrabás era um bandido. Mas vamos supor que naquela época isso não era tão claro, né? Às vezes a multidão estava cega, não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Biblicamente, a Bíblia não estava escrita, eles estavam vivendo a realidade que hoje nós estamos lendo e meditando nela. Então vamos pensar, ainda assim, existe uma fonte de informação, porque a mulher de Pilatos recebeu da fonte a informação que Jesus não deveria ficar preso e nem crucificado. E ela se posicionou e foi lá e falou para Pilatos.
E Pilatos então incitou a multidão e a multidão gritava cada vez mais. Pilatos até tentou, mas sem se posicionar. E aí, por fim, Pilatos faz o quê? Pega uma água e lava suas mãos e fala que o sangue desse justo não caia sobre mim. Então a multidão grita que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ou seja, Jesus foi escolhido para ser morto, Barrabás para ser solto. A gente pode usar a nossa imaginação aqui, pela nossa experiência de vida, pensar, né? O Barrabás foi solto, vencendo, né? Por ser escolhido pela multidão. Com certeza ele pensou, a multidão gosta do que eu faço, né? Eu não fui punido pelo que eu faço, então eu posso continuar fazendo, ou seja, o sangue de Jesus Cristo caiu sobre aqueles que escolheram Barrabás para ser solto, sobre a sua geração vindoura, porque eles falaram que caia sobre mim e sobre os nossos filhos o sangue dele. Barrabás continuou tocando terror, né? Então todos ali foram sofrendo as consequências desse bandido solto. Mas a mulher de Pilatos não conta mais a história dela, mas conhecendo a palavra, sabemos que ela não ficou responsável por esse sangue. Agora, o fato de Pilatos lavar suas mãos, isso não tirou de sobre ele a responsabilidade de derramar o sangue de Cristo, porque ele não se posicionou e ele podia ter evitado, ele tinha autoridade aqui na terra para isso e ele não fez. Então, queridos, as escolhas, existe uma fonte na qual nós devemos buscar as nossas escolhas para que elas sejam acertadas. Quem conhece o dia de amanhã é somente o Senhor. Ele sabe todas as coisas, então ele sabe da nossa vida, o que vai ser amanhã, depois de amanhã. Então nós precisamos buscar no Senhor como fazer as nossas escolhas, o que é que Ele quer que nós escolhemos. Ele revelou para a mulher de Pilatos, Ele pode revelar para mim, pode revelar para você e quer revelar. O que acontece é que talvez nós estamos ouvindo o quê? O barulho da multidão. Pode ser que a nossa fonte de informação seja pessoas politicamente corretas. E nós precisamos, então, olhar da onde vêm as influências que estão nos fazendo fazer as escolhas da nossa vida, a escolha política, a escolha no casamento, a escolha da escola dos nossos filhos, a escolha da forma como nos vestir, a escolha da forma como nos comportar, a escolha da faculdade, a escolha de tudo. A vida é feita de escolhas. E se nós não escolhermos acertadamente, nós vamos viver o dia de amanhã com o sangue derramado das nossas escolhas sobre a nossa vida e muitas vezes sobre a vida dos nossos filhos. E quando não somos nem nós que escolhemos, nós vamos viver esse peso dessas escolhas erradas que nem foi nós que escolhemos. Agora, queridos, o que é importante? Quando nós vamos diretamente falar com o Deus soberano, que é o mesmo ontem, hoje e será sempre, Ele vai nos revelar a escolha certa, o que Ele quer que nós escolhemos. E isso é que fica aqui nesse texto, porque quando nós escolhemos corretamente, nós vamos viver o resultado dessa escolha amanhã, porque Deus vai potencializar isso. No caso das eleições, nós não precisamos brigar com ninguém, nós não precisamos discutir, nós não precisamos nos indispor, mas nós precisamos buscar em Deus qual é a melhor escolha, porque nós precisamos escolher. Porque se nós não escolhermos, outros escolherão por nós. E Deus vai nos dar a direção. E se porventura Deus te der uma direção e essa pessoa não for a eleita, Deus não vai deixar cair sobre você a tragédia de um que não era o correto ser eleito. Então nós não podemos brigar, porque o mesmo Jesus que foi crucificado ali por falta de um posicionamento, tudo bem que fazia parte do plano de Deus, mas isso ficou relatado para que pudéssemos hoje então tomar as nossas decisões baseado no que Deus nos revela, buscando essa fonte de informação genuína, verdadeira e perfeita.
O mesmo Jesus deixou ali em Mateus 5 as bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm coração limpo. Então, nós não estamos aqui para nos posicionarmos em guerra um com os outros. Nós estamos aqui para nos posicionarmos em guerra contra principados, potestades e dominadores do mal. E isso nós só vamos conseguir vencer em Cristo, no poder do nome de Jesus Cristo, em obediência na comunhão do corpo de Cristo. Então fica com essa mensagem aqui, medite nisso. A pergunta que eu faço para você é: você sabe a fonte você sabe buscar, sabe qual é a fonte que vai te dar a verdade nas suas escolhas? É Deus. Você tem buscado nessa fonte? Você está disposto a buscar e fazer escolhas, ou você vai viver das suas escolhas de acordo com a sua carne, de acordo com o seu coração que é enganoso, ou pior, vai se omitir e deixar que outros façam escolhas na sua vida? Fique com essa palavra, medite nisso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.